Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Real Madrid, pentacampeão europeu consecutivo entre as temporadas 55-56 e 59-60. Vamos dar ênfase principalmente ao time que conquistou a última das 5 primeiras Copas dos Campeões Europeus de todos os tempos. Para quem acha que essa tradição de ser um time quase imortal na Champions é algo recente, ela já vem desde o berço da competição, beleza? Time base aqui do técnico Miguel Muñoz, que comandou o Real Madrid na conquista do 5º título. Rogério Domínguez era o goleiro, Marquitos era o zagueiro pela direita, José Santamaría, o central, e o Patín pela esquerda. Vidal e Zárraga eram a dupla de volantes, Del Sol era esse meia mais avançado, o brasileiro Canário, o ponta direita, Alfredo Di Stéfano, segundo atacante, Ferenc Puskás, o centroavante, e Paco Gento, Francisco Gento, era o ponta esquerdo. Lembrando que entre 56 e 59, o grande meia francês Raymond Kopa também fez parte desse grupo, e o brasileiro Didi, camisa 8, campeão do mundo em 58 e 62, também fez parte do elenco que levantou as 2 últimas taças, porém, ele era majoritariamente reserva desse time, beleza? Essa equipe jogava numa espécie de 3-2-1-4. Era o sistema que estava começando a se despedir do WM e aderir ao 4-2-4, mas estava ainda no meio do caminho nessa transição. Vocês vão entender um pouco melhor isso já já. A linha de defesa não tinha laterais. Ainda era o antigo sistema que funcionava com um zagueiro pela direita, né, o Marquitos, um zagueiro pela esquerda, o Patín, um zagueiro central, que era o Santamaría. Dos 3, o Marquitos era o mais ofensivo, aparecendo como um homem surpresa na área e em lances de bola parada para marcar gols. Já o Santamaría era o mais técnico entre os 3 zagueiros. Deixa eu colocar a bola aqui no pé dele para poder ilustrar bem de quem que eu estou falando. Ele era considerado, inclusive, um dos maiores nomes da posição na história. Brilhou tanto pelo Real Madrid quanto nas seleções do Uruguai e da Espanha. O Patín, que chegou ao clube no fim dessa primeira era vencedora, ainda ficou no Real para ganhar o título europeu de 66, a chamada La Sexta. Quem se tornava momentaneamente um quarto zagueiro era o primeiro volante, né, o Zárraga, que recuava do meio-campo para afundar aqui no centro, à esquerda da primeira linha. Foi assim que nasceu o conceito de quarto zagueiro, com o recuo de um meio-campista, mas com as virtudes mais ofensivas do segundo volante, Vidal. O Zárraga não poderia ser quarto zagueiro que, partindo da primeira linha, saía à caça de um adversário no meio-campo. Ele era o mais marcador desse setor de meio. Vinha se juntar aos defensores e ajudar o time a ter pelo menos igualdade numérica contra as linhas de 4 atacantes que eram muito comuns na época. E o próprio Real Madrid também usava tal linha. Então, se esse zagueiro afundava por aqui sem bola, ele ficava, né, ao lado do Vidal, que era o segundo volante, com a posse de bola, beleza? Como um verdadeiro volante. O Real Madrid, como eu disse, também usava as linhas ofensivas com 4, mas também tinha um meia mais ofensivo à frente dos volantes, o Del Sol, que jogava mais à direita, caindo um pouco pelas pontas, às vezes, principalmente pela ponta direita, e ganhava a companhia do ponta de lança do time, que era o Alfredo Di Stéfano, que partia aqui dessa posição de segundo atacante e recuava como um falso 9, beleza? Recuava, na verdade, como um meia atacante. Ele usava a camisa 9, mas era, na verdade, um número 10, né? Para muitos, ele é o maior jogador da história do Real Madrid e o grande nome desse time aqui, que poderia ser visto aqui como um antigo WM, se a gente for interpretar o Di Stéfano como um meia. Mas como ele partia mais desse posicionamento de segundo atacante, né, e a gente tinha também esse movimento aqui momentâneo, ele também poderia ser interpretado como 4-2-4. Mas o sistema era realmente esse, tá? O sistema base era realmente esse. Então o Di Stéfano era o segundo atacante da linha de 4, recuava, buscava a bola no pé dos outros meio-campistas, entre as linhas de defesa do adversário, né? Ele, que é argentino de nascimento, também defendeu as seleções da Colômbia e da Espanha, a exemplo do Patín, que também jogou pelo Uruguai e pela Espanha. Nessa época não havia tantas regras assim quanto a permissão de um jogador só defender uma seleção enquanto naturalizado, caso ele não tivesse jogado pela seleção, né, do seu país local. Não funcionava desse jeito. Naturalizou, pode defender mais de uma seleção
sem problema algum, beleza? Assim, o Di Stefano defendeu 3 seleções na vida dele. O companheiro de ataque dele era o Puskás, o húngaro Ferenc Puskás. Principal nome, inclusive, da história do seu país. Grande craque daquela lendária Hungria, vice-campeã de 54, que também tem análise retrô aqui no canal. Ele que é um dos maiores centroavantes que o mundo já viu, chamado de Major Galopante, era baixinho, gordinho, mas se movimentava muito em todo o ataque. Ele circulava muito por todo o ataque, beleza? Inclusive ele marcava muitos gols belíssimos. Não à toa ele ganhou a homenagem da FIFA, dando seu nome ao prêmio de gol do ano dado pela entidade. Nas pontas, o Canário, brasileiro Canário, né, jogava mais à direita, o Gento mais à esquerda. O Canário, como um bom ex-jogador do América, do Rio de Janeiro, que tem como um dos seus mascotes, inclusive, um diabinho, infernizava as defesas adversárias com dribles desmoralizantes. Muita velocidade também no 1 contra 1. E a referência da posição naquela época, principalmente no futebol brasileiro, era o Garrincha. E ele, como adversário do Mané no futebol carioca, não fazia por menos no quesito drible. Ele chegou no Real Madrid em 59 para fazer parte desse time fantástico. E o Gento, que é considerado a maior ponta esquerda, né, do futebol espanhol em todos os tempos, e também é um dos maiores também da história, né, desse esporte, jogando nessa posição, ele era uma válvula de escape em quase todos os contra-ataques. Ele, inclusive, era capaz de correr 100 metros em menos de 11 segundos, segundo alguns jornalistas da época. Com certeza ele era um grande diferencial para o futebol, né, dos anos 50, começo dos anos 60. Não tinha a mesma qualidade no drible do Canário, mas ele acelerava muito mais rápido do que o brasileiro, beleza? Falando um pouco defensivamente desse time, toda a linha de ataque corria para trás e ajudava na recomposição. Essa consciência tática também era um grande diferencial para a época, já que existia a ideia de que atacantes não defendiam. Logo, a maioria das equipes se defendiam com 6 jogadores. O Real Madrid marcava com 10 atrás da linha da bola, mais o goleiro. Por quê? Porque este jogador aqui, ele ficava um pouco mais preservado, o Del Sol. Então o time, claro, não tinha aquele conceito de compactação moderno, ainda eram setores espaçados, mas se a bola estava aqui, esses 10 voltavam para marcar, inclusive o Puskás, inclusive o Di Stefano, o Del Sol era que ficava um pouco mais preservado, ele não tinha tantas características assim de ser um jogador mais voluntarioso. Então os atacantes voltavam, né, até onde os defensores adversários subiam, mas o encaixe individual de cada um no seu não se aplicava ao Del Sol. Colocava as mãos na cintura e esperava a bola cair nos seus pés para, quando fosse recuperada, ele coordenar as investidas ofensivas do time. Aí a linha de 4 passava e era ele o responsável por distribuir os passes, beleza? Como eu disse no começo do vídeo, às vezes ele ficava um pouco mais à direita, porque o Canário, que era muito mais arisco no drible, passeava por todo o ataque, era ele quem ocupava esse setor direito do ataque, beleza? Vou falar então um pouco sobre as campanhas, né, de Copas dos Campeões Europeus do Real Madrid. Não vou destrinchar todas elas, até porque 5 seguidas vai ficar longo e cansativo, mas eu vou citar pelo menos as 5 finais, beleza? A primeira foi conquistada no Parque dos Príncipes, em 1956, sobre o Stade Rennes, também da França, por 4-3. A segunda foi erguida em casa, no Santiago Bernabéu, sobre a Fiorentina da Itália, vitória por 2-0. A terceira foi vencida em Heysel, na Bélgica, sobre o Milan, por 3-2, resultado inclusive que foi conquistado na prorrogação. A quarta, em solo alemão, o Neckarstadion, em Stuttgart, teve como vítima novamente o Stade Rennes, dessa vez por 2-0. E a quinta, no Hampden Park da Escócia, o adversário foi o Eintracht Frankfurt da Alemanha, num jogo de 10 gols, 7-3 para o Real Madrid. Além do pentacampeonato europeu, o Real também copou 4 campeonatos espanhóis durante esse período. E para quem não sabe, a criação do campeonato intercontinental, e por extensão disso, a Copa Libertadores, na América do Sul, tem total influência desse time aqui do Real Madrid. Com os 5 títulos europeus consecutivos e o sucesso de seleções sul-americanas em Copas do Mundo, o clube sugeriu que suas forças fossem testadas fora da Europa contra um campeão sul-americano. Com exceção do torneio de 1948, conquistado pelo Vasco, inclusive, e que inspirou a criação de um torneio continental, entre campeões da Europa, ainda não existia algo parecido por aqui.
foi quando justamente em 1960 aconteceu a primeira edição da Copa Libertadores da América e foi determinado que seu campeão disputasse contra o campeão da Copa dos Campeões Europeus, o título intercontinental, criado em parceria de Conmebol e UEFA em 2 jogos, um em cada casa dos competidores. A primeira edição colocou frente a frente o primeiro campeão da América, o Peñarol do Uruguai, e o Real Madrid, desse time aqui, que nós fizemos análise, da temporada 59-60. Primeiro jogo no estádio Centenário, no Uruguai, terminou empatado em 0-0, e o segundo no Santiago Bernabéu acabou vencido pelo Real Madrid por 5-1. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!